Fala galera do curso Enem Gratuito, tudo bem? Olha só, a gente vai começar o nosso aulão e a primeira aula de Química a gente já vai começar pelo início. A gente vai falar um pouquinho de atomística. Olha que legal! O que significa atomística? A gente vai falar sobre o átomo em si, quais são suas partes e tudo mais, quais são as partículas que a gente tem dentro do átomo. E é bem simples, tá? O átomo ele se divide em duas partes. A gente tem o núcleo e a gente tem a eletrosfera. Dentro do núcleo, que é a parte menor do átomo, tá certo? Lá dentro você tem os prótons e tem os nêutrons. Eles vão conter toda a massa praticamente do nosso átomo. É como se tivesse tudo concentradinho ali. Só para a gente dar um parâmetro, é como se fosse uma bola de futebol no meio de um estádio inteiro. Só que a bola de futebol teria todo o peso do estádio. Ou seja, é ali que está concentrada toda a massa. Então o núcleo é uma parte pequena e densa da matéria, uma parte pequena e densa do nosso átomo. Em volta dele tem a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Os elétrons também têm massa, só que uma massa muito pequena comparada à massa de um próton ou de um nêutron. Então a gente não considera essa massa. Então nosso átomo, ele é constituído núcleo e eletrosfera, no núcleo prótons e nêutrons e na eletrosfera a gente tem os elétrons. Só para a gente ver um pouquinho, ó, os prótons que estão lá no núcleo, eles têm uma carga positiva e a massa aparente deles é 1U. 1U significa uma unidade de massa atômica, tá? Que significa ali por volta de 1,66 vezes 10 na menos 24 gramas, que é um valor muito pequeno. Para a gente não ficar trabalhando com esse valor muito pequeno, a gente transforma esse valor para 1U, é uma unidade padrão que a gente tem. Já os nêutrons, eles têm uma carga aparente zero, ele não tem uma carga real como o próton e o elétron. Ele seria neutro e a massa dele também é 1U. E por último, a gente tem os elétrons que têm uma carga negativa, uma carga menos, tá? E ele não tem uma massa significativa, tá? Como que a gente usa tudo isso? A gente tem uma representação. Quando você vai falar lá do elemento, você tem um elemento aqui, E aqui, né? Botei um elemento padrão. E em cima, você sempre vai estar representando a massa, o número de massa atômico, tá? O número de massa atômica daquele elemento. E embaixo você vai representar o Z, que é o número atômico. O número atômico, se você pegar na tabela periódica, é o númerozinho inteiro que está em sequência na tabela periódica. O hidrogênio é o 1, o hélio é o 2, o lítio é o 13 e aí por diante. Ele vai dizer pra gente o número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Porque se eu tenho um próton que é positivo, ele tem que ter um elétron negativo, se teu átomo for neutro, tá? Agora, se você for um cátion ou um ânion, esse número de elétrons pode mudar do número de prótons. Daí já é outra coisa, ok? E olha só, o número de massa atômico, ele nada mais é do que o número de prótons mais o número de nêutrons. Sabendo uma vez que é só os prótons e os nêutrons que têm a massa do teu átomo. Ah, professor, mas o elétron não tem uma massa bem pequenininha? Tem, mas a gente desconsidera aqui por causa que não vai interferir em nossos cálculos. Vamos dar um exemplo de como que a gente consegue saber todas as partículas que tem só com essa representação? Olha só, eu peguei o elemento ferro, e o elemento ferro ele tem um número de massa atômico 56 e um número atômico 26. Então, olha só, o A dele vai ser 56, óbvio, o Z 26, e agora o número de prótons. Número de prótons é igual a o Z. Então a gente só repete, 26 mais uma vez. Esse átomo aqui ele é neutro, não tem nenhuma carga aqui. Então o que a gente vai fazer? O número de prótons também é igual ao número de elétrons, por isso que aqui também é 26. E agora, o número de nêutrons, como é que eu calculo? O número de nêutrons a gente tem que observar aqui, ó, nessa equaçãozinha aqui, onde o A, que é o número de massa atômica, é prótons mais nêutrons, a gente consegue tirar o número de nêutrons. Por quê? A gente já sabe qual é o número de prótons. Qual que é o número de prótons? O número de prótons é o 26. E o A, quanto que é? 56. Então, se a gente isolar esse Nzinho aqui, ó, N isolado, ó, esse P que estava aqui somando, ele passa diminuindo. É a mesma coisa, eu sempre falo isso, tá? Você pega o A e tira o Z. Ó, se eu pegar 56 menos 26, 56 menos 26, 30. São 30 nêutrons nesse átomo. Oi, pessoal! Chegando agora o Enem, no nosso aulão de Química, a gente vai vir trazer alguns temas que mais caem, são mais recorrentes na prova do Enem. Então, vem comigo. Radioatividade é um tema que sempre cai na prova do Enem. Então, a gente vai fazer um resuminho sobre os principais pontos que vocês precisam saber na hora da prova. Bom, radioatividade, a gente tem geralmente alguns elementos químicos que possuem um núcleo instável. Devido a isso, ele vai procurar sua estabilidade
de qual maneira? Ele vai liberar ou partículas radioativas ou a radiação gama. No caso da partícula alfa, ela vai liberar o quê? 2 prótons mais 2 nêutrons. E ela tem a característica de ser uma partícula positiva. No caso da partícula beta, a gente tem que o nêutron, o elétron, essa carga negativa da partícula beta, a gente tem que lembrar que ela vai vir de onde? Vai vir do nêutron, que vai se decompor, desintegrar, formando um próton mais um elétron. E ela tem a característica de ter uma carga negativa. No caso da radiação gama, ela é uma radiação. E em casos de penetração, penetrabilidade, a radiação beta, ela vai ter um poder de penetração muito maior que a alfa e a gama vai ter um poder de penetração muito maior do que a alfa e a beta. E um ponto bem importante no tema radioatividade é o quê? O tempo de meia-vida. Nas provas, geralmente, eles podem ser representados por o P ou o T elevado a meio. Então, gente, o tempo de meia-vida, ele vai ser o quê? Aquele período que aquele elemento vai demorar para ir perdendo massa, porque ele vai se desintegrando, porque ele vai liberar essas partículas alfa, beta e ele também vai liberar a radiação gama. Então, vamos para um exemplo. Então, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro sobre essa questão do tempo de meia-vida. Bom, a gente tem uma amostra de 16 gramas do fósforo radioativo. Então, e aqui a gente tem falado que o tempo de meia-vida dele é 30 dias, mas isso aqui é um exemplo. Geralmente, o tempo de meia-vida dos elementos são anos, né? Então, por exemplo, no dia 0, eu tenho 16 gramas dessa amostra. Só que o tempo de meia-vida dela é 30 dias. Então, a partir de 30 dias, eu vou ter o quê? 8 gramas dessa amostra. Por quê? Essa amostra ela vai se decompor pela metade, né? O tempo de meia-vida. É o tempo que é gasto, no caso, 30 dias, para essa amostra ter a massa dividida por 2. Então, em 60 dias, eu teria o quê? 4 gramas. Em 90 dias, eu teria o quê? 2 gramas e 120, 1 grama e assim sucessivamente. Então, é isso que significa o tempo de meia-vida. Pessoal, e 2 processos que também são muito importantes são os processos de fissão nuclear e o processo de fusão nuclear. Vocês têm que saber diferenciá-los. No processo de fissão nuclear, a gente vai ter o quê? O bombardeamento do núcleo do elemento com um nêutron, igual na imagem mostrada agora, onde a gente vai ter um processo que ele vai forçar essa divisão de um átomo, que vão formar 2 outros átomos o quê? Mais leves. E essa liberação desse nêutron livre vai o quê? Gerar muita energia, vai liberar muita energia. Um dos exemplos, né, desses processos de fissão nuclear é o processo que ocorre nas bombas, igual, por exemplo, bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki. No processo de fusão nuclear, temos que 2 ou mais núcleos do mesmo elemento vão fazer o quê? Vão se fundir, como representado nessa figura. Esses 2 elementos vão se fundir e vão formar um outro elemento. E vai ter também liberação de energia. Ou seja, o que temos de comum desses 2 processos? Vai ter liberação de energia, de maneira que a gente vai ter o bombardeamento, né, do núcleo com o nêutron e no processo de fusão a gente vai ter o quê? 2 ou mais núcleos se fundindo. No processo de fusão, um exemplo são os processos que ocorrem lá no Sol. Outros pontos que também são importantes em questão de radioatividade para vocês saberem é as questões de aplicação. Bom, a gente tem nas usinas nucleares para formação de energia, a gente tem aplicação na área de medicina para tratamentos, por exemplo, do câncer e também na área de alimentos, onde a gente vai fazer o quê? Uma esterilização, uma sanitização desses alimentos para a indústria. Então, esses são alguns pontos bastante importantes para vocês terem em mente quando forem fazer uma questão de radioatividade. Agora, galera, a gente vai falar um pouquinho de química orgânica, um assunto que cai bastante no Enem, tem bastante coisa para ver. Bom, para a gente começar, o primeiro é legal a gente classificar os carbonos, tá? A gente tem que entender que os carbonos, o carbono ele pode fazer 4 ligações. Pode não, ele vai fazer 4 ligações, depende como que vai ser essa ligação. Se for todas ligações simples, tá certo? Ele vai ser um carbono saturado, significa que ele está com o máximo de ligações possíveis que ele podia fazer. Agora, se ele tiver uma dupla, uma tripla ou 2 duplas, a gente diz que ele é insaturado, significa que ele poderia abrir mais, tá ligado, com mais átomos ali.
Quando a gente tem um carbono que tem 4 ligações simples, ele vai ter o que a gente chama de hibridização, que é um jeito que ele faz para ter essas 4 ligações. Se a gente for dar uma revisada, a gente vai perceber que o carbono, na verdade, ele poderia só fazer 2, mas ele faz a hibridização para que ele consiga fazer 4, tá? Isso é uma coisinha um pouquinho mais complexa, mas é muito importante você saber qual o tipo de cada hibridização. Se o carbono vai fazer 4 ligações simples, a gente vai dizer que a hibridização dele é sp3, usa um orbital s e 3 orbitais p. Agora, se ele tem uma dupla, a gente diz que é uma hibridização sp2, usa um orbital s e 2p. E se ele vai fazer uma tripla ou 2 duplas, a hibridização é sp. Tem a regra da mãozinha, tá certo? Que é bem simples, é um macete que a gente tem, que a gente pode usar. Se o carbono está fazendo 4 ligações simples, olha só, a gente tem 3 vãozinhos aqui. E se a gente tem 3 vãozinhos aqui, então a hibridização é o quê? sp3. Se a gente fizer uma dupla, opa, sp2. E se a gente tiver 2 duplas, sp1, ou ainda uma tripla, sp1 também, porque a gente só tem um vãozinho. Isso é uma dica para você não esquecer lá na hora. Bom, isso aqui é muito importante para a gente, mas importante mesmo a gente saber um pouquinho de nomenclatura, tá? Na nomenclatura a gente tem que pensar assim, o número de carbonos que você tem vai ser muito importante para a tua cadeia principal. Apesar da gente ter radicais e funções orgânicas, o mais importante mesmo é a cadeia principal, você saber o número de carbonos que ela tem. Na cadeia principal, se você tiver 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante, cada um vai dar um nomezinho. Por exemplo, 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but. Esse é o nome inicial da nossa cadeia, tá? Então, olha só, a sequência fica mais ou menos assim. 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, ept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Para você decorar mesmo, você precisaria decorar os 4 primeiros, que é met, et, prop, but, porque o resto é igual às copas, tá? O Brasil não é penta, então ele é penta, 5 vezes campeão, ó, 6 vezes campeão, hexa, 7 vezes campeão, hepta, e aí por diante. Até 10 é o suficiente para a gente saber os nomezinhos. Isso é bem importante no começo. Cadeia principal, quantidade de carbonos, a gente já sabe o início dela. Daí depois vem o quê? Se ele tem ligação dupla, simples ou não. Olha só, se só tiver ligações simples, a gente vai botar o an. Então, ó, metan e o nome da função, o finalzinho da função. Se for um álcool vai ser O, se for um hidrocarboneto O, e aí por diante. Então, ó, tem o metano, tem o metanol, e aí por diante. Se tiver uma dupla, a gente vai botar o en no lugar do an, tá? Que é o meinho, então a gente vai botar o en. E se tiver uma tripla, a gente vai botar o in. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque tu pode ter uma dupla ou tripla em qualquer parte da cadeia. E aí a gente tem que numerar, tem que botar qual o número, qual o carbono que está ocorrendo essa dupla ou tripla ali por diante. Isso é uma parte bem interessante da gente revisar. E olha só, para finalizar, a gente precisa saber, tá certo, como que fica dentro das nossas funções. Se a gente não tem função nenhuma, ou seja, não tem um oxigênio ou um nitrogênio na nossa molécula, não vai ter uma função em si, só tem carbono e hidrogênio. Daí a gente só finaliza com O. Por exemplo, um carbono, met, não tem dupla, an, final é um hidrocarboneto, O, metano, a gente terminou um nome. Só que quando tem uma função, é importante a gente saber. 2 coisas que são muito cobradas é você saber identificar a função e saber dar um nome para essa função. E ainda, se possível, você saber as propriedades dessa função. Essa parte vai ser bem interessante. Cola aqui. Olha só, das funções a gente tem o álcool, que é quando você tem um OH ligado a um carbono que só tem ligações simples. Então, ó, álcool vai ser o nome dessa função. OH, carbono só com ligações simples. Se for um álcool, o final do nosso nome vai ser ol. Tá? Então você vai botar o ol e dependendo de onde está esse OH, você vai fazer o quê? Você vai botar o númerozinho. Lembra de uma coisa, tá? Função tem OH, faz ponte de hidrogênio. Tá? Segura aí, que a gente tem mais funções com isso. Ó, o fenol tu tem um aromático com OH também, muito parecido com o álcool. Não são iguais. Se o carbono que tem o OH é um carbono aromático, está dentro desse anelzinho benzênico aqui, a gente chama ele de fenol. E o finalzinho do meu nome vai ser o quê? Fenol também, tá? A gente vai só dar o nomezinho final de fenol. Agora, se a gente tiver um oxigênio entre 2 carbonos, a gente vai chamar ele de éter, tá?
E daí o nomezinho dele é um pouquinho diferente. A gente vai dar um nome para menor cadeia com oxi, tá? Por exemplo, aqui, ó, metoxi. E o nome do resto da outra cadeia, tá certo? Que está do outro lado do oxigênio, a gente vai dar só o nome de carboneto. Metano, etano, propano e aí por diante. Tá? Então, a menor cadeia com oxi e a outra cadeia, o nome de carboneto. Agora, no aldeído a gente tem o quê? Uma dupla OH. Isso vai acontecer só na ponta, ou seja, no primeiro carbono. Aldeído, ó, azinho, primeira letra do alfabeto, aldeído. A gente vai terminar com al. Então, ó, tu tem aí o etanal, o propanal e aí por diante, tá? Pensa nisso. Agora, se a gente está num carbono que é secundário, tá certo? Um carbono secundário, a gente vai ter uma cetona. E o final do nosso nome vai ficar ona, tá? E aqui também a gente tem que cuidar com a numeração, porque não vai ser na ponta, vai ser no meio, pode ser num carbono 2, 3 e aí por diante. Aqui, ó, ácido carboxílico, tu misturou o álcool, né? E misturou o nosso aldeído, misturou álcool e aldeído, ou uma cetona no caso. Como é que fica? É um ácido carboxílico. Você vai sempre começar o nome com ácido, vai dar o nome da cadeia, bonitinho, como a gente ensinou. De vez de finalizar com O, que era do hidrocarboneto, finaliza com oico, tá? Então, ó, você já deve ter ouvido falar, ó, ácido propanoico, ácido etanóico e aí por diante. Agora aqui, ó, dupla O, OC. A gente misturou, no caso aqui, o aldeído com o éter. Ó, misturou o aldeído com o éter, virou um éster, tá? Lembra do éter? Tá? Lembra do éter? Eu botei um Ozinho a mais, botei uma letrinha a mais. No nome também vai uma letrinha a mais, éster, tá? E daí ele sempre vai acabar assim, ó. A cadeia que está com a dupla O, a gente termina ela com o ato, D, e daí o restante aqui que está com o oxigênio, a gente vai falar o nome de radical dele. O nome de radical é bem parecido com esses nomes aqui, só que a gente vai terminar de vez de... ó, se for um radical com um carbono, é met, e no final a gente chama de ila, tá? Metila ou metil. Tá? Então, esses seriam os nomezinhos. Ó, com 3 carbonos seria propil ou propila. Então, aqui, ó, por exemplo, um nome que poderia ter butanoato de metila. É um caso que a gente teria, tá? Dá uma revisadinha nisso, é bem importante também. E por último, a gente tem as aminas, tá? Amina seria o quê? Você tá ligado com nitrogênio, tá? Você tá ligado um carbono com nitrogênio. Daí o nomezinho é amina, tá? Se esse carboninho aqui tivesse uma dupla... tá, uma dupla O, a gente também tem a função amida, que também termina com esse nomezinho, amida. Agora aqui vem uma coisinha importante, bem interessante no Enem também. Ó, a gente tem que saber o ponto de fusão e ebulição de cada coisa. Isso é bem importante na orgânica. Algumas dicas aqui vão ser bem importantes. Primeiro, compostos que têm o OH fazem ponte de hidrogênio, assim como a amina. A amina também faz ponte de hidrogênio. Esses compostos têm um alto ponto de fusão e ebulição, porque eles fazem a ponte de hidrogênio com a água, tá certo? Ou com eles mesmos, e é uma interação muito forte, muito difícil você entrar em ebulição comparado aos outros compostos orgânicos. Tem boa solubilidade em água, exatamente por fazer a ponte de hidrogênio também. Então, isso é uma dica legal. Agora, os outros, ó, o éter, tá certo? O aldeído, a acetona, eles têm o quê? O éster, eles têm uma certa polaridade, tá certo? Eles são pouco solúveis em água. Quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel ele vai ser em água, tá? E um ponto de fusão e ebulição um pouquinho mais baixo do que os outros, tá? Então, isso também é uma coisa bem importante a gente saber. E os hidrocarbonetos, para finalizar, que são os que não têm função, eles não são solúveis em água e têm um ponto de fusão e ebulição muito baixo. Pessoal, e um tema que sempre cai nas provas do Enem também é o tema de soluções. Bom, mas voltando um pouquinho, vocês lembram que a gente tem misturas? E no tema misturas, a gente existe 2 tipos de misturas, que são as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. Tá, quais são os possíveis pontos, né, que a prova pode vir a cobrar de vocês? Por exemplo, KPS, olhar a questão da solubilidade desses compostos, a concentração. Então, no caso dessas misturas homogêneas, a gente tem o soluto e o solvente. O solvente, ele sempre vai estar em maior quantidade e o soluto, ele sempre vai estar em menor quantidade. Então, quais são os pontos que geralmente caem na prova do Enem? Concentração dessas soluções.
Pessoal, então eu trouxe aqui um resumo de coisas que são extremamente importantes para vocês saberem sobre soluções. Bom, primeiro, concentração é um assunto que sempre vai cair. Então, concentração, vocês têm que saber que concentração é a massa sobre o volume. E ela pode vir de diferentes maneiras. Pode vir grama por litro, grama por ml. O que geralmente vocês erram? Transformação. Vocês têm que ficar super atentos em questão de o que o exercício está me dando e o que o exercício está querendo. Geralmente, o enunciado vai vir com uma unidade de medida que provavelmente não vai ser a unidade de medida que vai estar lá na resposta. Então, vocês têm que ter bastante em mente a questão de conversão de unidades, ler com bastante atenção qual a unidade de medida que está lá naquele exercício. Bom, molaridade. Molaridade sempre vai ser mol por um volume, né? Número de mols sobre um volume. Pode vir mol por litro, pode vir milimol por litro, mol por ml. Então, diferentes formas que essas concentrações podem ser demonstradas naquele exercício, né? Densidade, que também é uma forma, né, de concentração que vocês têm que saber, que é a densidade é massa sobre volume. A densidade pode vir centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico. Vocês precisam estarem atentos a esses detalhes, mínimos detalhes. E outro tipo de concentração que geralmente vem na prova do Enem é em ppm. Por exemplo, quando você vai fazer uma análise de poluição do ar, poluição da água, que é uma concentração muito baixa. Então, geralmente a gente vai analisar o quê? Uma parte de soluto para 10 a sexta partes de solução. Então, são soluções bastante diluídas. Então, a gente usa a ppm. Ou existe também ppb. Então, assim, o que vocês precisam saber de solução? Principalmente a conversão dessas unidades. Então, bora fazer um exercício. Então, como a gente pode ver nessa questão que caiu na prova do Enem. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução, que é uma mistura homogênea. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Massa molar igual a 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido, qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Tá, pessoal, então vamos ver aqui. Na questão, ele vai me dizer que a gente tem 3,42 gramas de sacarose em 50 ml do cafezinho, né? E quais foram os dados que ele me deu? Ele me deu a quantidade de açúcar, a quantidade de café e ele me deu a massa molar da sacarose, que é 342 gramas por mol. Massa molar é a massa por mol. Tá. E ele deu que 50 ml do cafezinho. 50 ml do cafezinho é o quê? 0,05 litros. Então, é isso que eu comentei anteriormente. Vocês têm que saber fazer a conversão de unidades. Porque ele me perguntou a concentração mol por litro. Então, o volume do café tem que estar em litro. Tá, vocês relembram lá a fórmula da concentração, né? Da molaridade. Molaridade é mol por litro, que é o quê? O número de mols sobre o volume daquela solução, né? Então, mas o que é número de mols? Número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, eu só transformei aqui número de mols massa sobre massa molar vezes o volume da fórmula. E o que são os dados que a gente tem dessa questão? A massa da sacarose, 3,42 gramas. Massa molar, que o exercício me deu, 342 gramas por mol, vezes o volume, que é 0,05 litros. Então, aqui, ó, eu corto grama com grama. Vou ficar mol, aqui está dividindo, mol sobe multiplicando. Então, a unidade vai ser o quê? Mol por litro. É sempre interessante vocês colocarem na fórmula final essas unidades, porque se não fechar,
vocês já vão ver que o erro está aí na questão. Então, coloquem sempre na última fórmula a unidade que vocês estão trabalhando, para a gente cortar, para não ter erro na hora da questão. Então, fizemos as contas e achamos o quê? 0,2 mol por litro. Então, pessoal, é de extrema importância que vocês saibam fazer essas conversões de unidades e, principalmente, entender qual a unidade que o exercício está te pedindo. No nosso caso, esse exercício foi mol por litro. Espero ter ajudado vocês. Estudem bastante, vai dar tudo certo. E não se esqueçam, tem o e-book e também tem o simulado. Acessem! Vamos falar agora um pouquinho de estequiometria, uma matéria um pouquinho mais complicada, mas que não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que tirar isso da tua cabeça. É bem simples, na verdade, só precisa de organização. O que é estequiometria? Estequiometria é como se fosse a receita do teu bolo. Vamos supor lá que tu vai fazer um bolo, tu precisa de 4 xícaras de farinha, 2 ovos e 1 colher de margarina. Esses são teus ingredientes. Você percebeu que eu não sei fazer bolo, mas voltando aqui, o que acontece? Tu tem esses ingredientes e você tem que fazer com os ingredientes que tu tem. Esses ingredientes vão gerar um bolo para você. O teu bolo é o produto, eles são teus reagentes. Agora, se eu quisesse fazer 2 bolos, ou se eu quisesse fazer meio bolo, eu consigo fazer. É bem simples, ó. Se eu quisesse fazer 2, eu dobro todo mundo. Se eu quisesse fazer só meio, eu vou deixar todo mundo pela metade. E assim por diante. Por que com bolo você consegue resolver e aqui na química fica um pouco mais difícil? Porque aqui a gente vai usar uns parâmetros um pouquinho mais difíceis, mas a essência é a mesma, tá? Então, para saber estequiometria, tem que saber fazer o bolo. E é bem simples, olha só, vamos lá para os tipos de ingredientes que a gente pode ter. A gente pode ter o ingrediente mol, a quantidade, a massa e o volume. Com isso daqui a gente faz uma linha que eu chamo que é a linha mágica. A linha mágica é muito interessante. Olha só, toda vez que tu tem 1 mol é uma quantidade, toda vez que tu tem 1 mol é um apelido para 6 vezes 10 na 23 coisas. Eu ponho coisa mesmo, porque poderia ser molécula, poderia ser íon, cátion, o que for, tá certo? Você então pode botar aqui coisas e usa para o que tu quiser. Então, 1 mol tá para 6 vezes 10 na 23 coisas. Se eu pesar tudo isso, vai dar x gramas, que é a nossa massa molar, que tu acha lá na tabela periódica, junto com o número atômico, que a gente acabou de falar ali na atomística, tá certo? Então, tu vai achar isso aqui lá na tua tabela periódica. E se for um gás, tá certo? E tiver na CNTP, que são condições naturais, temperatura e pressão, que seria 0 grau e 1 atm, o que a gente vai ter? 22,4 litros de volume. Isso aqui é mágico. Por quê? Toda questão de estequiometria vai te dar o quê? Vai te dar uma reação. A tua reação é o quê? É a tua receita do bolo. Só que agora falta você saber como é que funcionam esses ingredientes. Sempre na frente de cada molécula tem um númerozinho aqui. E esse númerozinho pra gente é o quê? O nosso coeficiente estequiométrico. Ele vai dizer quantos que vai ter. Aqui, ó, quando não tem nada, o número é 1. Então, ó, 1N2 mais 3 moléculas de H2 vão gerar 2 moléculas de NH3. O que eu vou fazer com esses números? Eu vou fazer assim, ó, eu vou descer esses números, ó. Aqui o 1, 1, 1 e 1. Não botei aqui porque é 1, a gente não precisa botar, eu só estou multiplicando, ó. Então aqui, ó, é 1 mol, 6 vezes 10 na 23, 28 gramas e 22,4. O que é isso daqui, ó? Eu criei essa linha aqui como parte de uma tabela. Tá vendo? Então, olha só, aqui ficou o primeiro parâmetro, que é o mol, o segundo, que é a quantidade, o terceiro, que é a massa molar, que tu vai achar lá na tabela periódica. Então, esse 28 aqui vem porque cada nitrogênio é 14, tá? 14 mais 14, 28 aqui, bom, vai ser a mesma coisa. Ó, cada hidrogênio é 1, 1 mais 1 dá 2, e aí por diante. Então, ó, vou descendo, ó, mol, quantidade, massa e por último volume. E aqui, gente, é só repetir, não tem muita coisa para fazer. Tu botou 1 para todo mundo aqui, tu botou 3 para todo mundo aqui, tu botou 2 para todo mundo aqui. Depois é só botar os valores, ó, 1 mol, 3 mol, 2 mol, que era a primeira linha. Na linha de quantidade, 6 vezes 10 na 23, 3 vezes 6 vezes 10 na 23, 2 vezes 6 vezes 10 na 23 e aí por diante. Olha só,
Massa, botei a massa molar, 28. Aqui eu botei 3 vezes 2. Aqui 2 vezes 17. Por quê? São as massas molares desses compostos. E por último, volume, que é só repetir também, ó. 22,4 litros, 3 vezes 22,4 litros, 2 vezes 22,4 litros. Pronto. Tenho a minha tabela. Essa tabela é mágica. Por quê? Porque essa tabela ela sempre vai resolver a tua questão em uma regra de 3. Uma regra de 3 só. Então, olha só. Aqui eu peguei uma questãozinha só para você ver. Eu vou resolver ela dentro desse quadradinho aqui, com uma regra de 3 apenas. Como que você vai começar a questão? Muito simples, ó. Vai perguntar qual o número de mols? Qual? Quando o cara falou qual, eu já vou lá e largo o quê? Um xzão aqui, ó. Opa, um x. Não sei quantos que é. Qual o quê? X mol, tá? E eu tô falando do NH3. NH3. Está para 14 gramas. Opa, 14 gramas de quem? De N2. Metade da minha regra de 3 está feita. Isso só lendo a questão. Qual o número de mol de NH3 formado por 14 gramas de N2? Está aqui. Onde está o resto da minha regra de 3? Está na nossa tabela. Olha só, se você, depois de um tempo, você não precisa fazer toda a tabela em si, porque ali a gente só falou número de mols e massa. Eu não precisaria dos dados de quantidade nem de volume, tá? Então, eu não precisaria fazer essas duas linhas, mas aquelas outras duas linhas ali eu faria. Mas só pegando a ideia. Embaixo do dado de mol de NH3 vai ter aqui o dado de quem? De mol de NH3, que está onde? Está aqui, ó. Opa! 2 mol, tá? Então, aqui embaixo eu vou botar 2 mol. Está para, opa, dado de massa de N2. Cadê o massa de N2? Aqui, ó. Opa, 28 gramas. Aqui embaixo do 14 eu vou botar 28 gramas de N2. Gente, essa regra de 3 está facinho. Se a gente multiplicar aqui cruzado, ou ainda fazer pelas proporções, ó, daqui para cá dobrou, daqui para cá também teria que dobrar, a gente percebe que nosso x aqui é quanto? X é igual a 1 mol. Ou seja, a gente resolveu tudo isso apenas com uma regra de 3, usando a tabelinha, ok? Vamos para a próxima dica? Um assunto super atual e recorrente nas provas do Enem é meio ambiente. E na química, ele é abordado também de várias maneiras. Bom, a primeira delas é a camada de ozônio. Todo mundo já ouviu falar que, não seja na prova de redação, de geografia, de química, vai ter alguma coisa sobre a camada de ozônio. E o que seria essa camada de ozônio? O ozônio, lembrando que ele é o quê? Um alótropo do oxigênio. Ele é O3. Quem tiver alguma dúvida sobre alotropia, tem vídeo no canal sobre isso. Bom, então a camada de ozônio, ela é responsável por o quê? Proteger a nossa superfície dos raios UV. Lembrando que a gente tem raios UVA, UVB e UVC. E o que acontece? Qual que é a grande questão dessa camada de ozônio que vem sendo a problemática, né? A gente tem tipos de produtos que eles vão liberar o quê? Os derivados de CFC. O que seria CFC? Cloro, flúor e carbono, que a gente pode chamar de clorofluorocarbonetos. Esses componentes que possuem os CFCs, famosos CFCs, eles vão reagir de maneira a montar uma barreira que vai reduzir a concentração do ozônio. Então, o que seria o buraco da camada de ozônio? Seria a diminuição da concentração do ozônio naquela região, que é extremamente prejudicial devido a fatores como ela é responsável por proteger a nossa superfície dos raios UV. Então, pode ter uma maior incidência, por exemplo, de câncer de pele. E trazendo também para essa parte do meio ambiente, temos o efeito estufa. O nosso famoso efeito estufa, né? Então, pessoal, lembrando que o efeito estufa ele é um processo natural e necessário para o aquecimento, né, do nosso planeta. Bom, então o raio solar ele vai incidir na superfície terrestre e ele vai passar por uma espécie de proteção gasosa. Ele vai passar e chega na superfície. Então a parte desse calor é absorvido e o excedido ele vai ser o quê? Refletido.
Então, isso daí vai ser chamado de efeito estufa. Como a gente pode ver na imagem, alguns raios vão ser absorvidos e outros vão ser refletidos. Bom, o efeito estufa é bem próximo àquelas estufas que a gente conhece para o quê? Produção de alguns vegetais, né, de algumas plantas. Então, em resumo, a gente tem os vilões, que são os gases como CO2, através de escapamento de carro, entre outras formas, que é emitido, né, esse CO2 na atmosfera. E a gente tem o famoso, fatídica questão do Enem, que caiu o pum da vaca, que é a liberação do gás metano. Então, esses são os vilões que vão fazer o quê? Eles vão formar uma camada, que essa camada ela vai bloquear a saída desses raios solares. Então, esses raios solares vão ficar todos aqui presentes, não vão conseguir ser liberados e vai ocorrer o quê? Um aquecimento. Então, seria como se fosse o efeito estufa. E uma das alternativas, né, que se tem para toda a melhora desse aquecimento global, desse efeito estufa, é a utilização do quê? Dos biocombustíveis, que é uma questão também certa na prova do Enem. Para que vai servir os biocombustíveis? Vai servir para geração de energia através de uma fonte mais limpa. Os mais famosos são biodiesel, que é através de oleaginosas, da mamona, o bioetanol, que é através da fermentação da cana-de-açúcar, e biogás, que também a gente utiliza fermentação, processo de matéria orgânica, então através também de biodigestores. Uma alternativa que também é utilizada para o processo, né, dessa diminuição desses gases poluentes é a política dos 3 R's. Atualmente tem até 5 R's, 7 R's, mas em geral a política dos 3 R's, que é reciclar, reutilizar e reduzir. Tudo para o quê? Auxiliar no nosso meio ambiente. E esses são os processos mais importantes que geralmente vão cair na prova do Enem sobre a questão do meio ambiente. Galera, vamos falar agora um pouquinho sobre termoquímica, tá? Assunto bem recorrente no Enem também. Vamos falar só sobre o básico da termoquímica, que é o principal pra gente, o que cai bastante no Enem é isso mesmo. Como funciona? Funciona assim, ó, a termoquímica a gente tem que pensar que ela vai ser o quê? Vai ser o quanto de energia, tá certo? Ela vai estudar a energia que é liberada ou absorvida em uma reação química. Toda reação química vai ter que ter uma energia ou sendo liberada ou absorvida e aí por diante. Então, olha só, o que acontece? Para a gente ter uma reação química acontecendo, primeiro a gente tem que ter o choque entre as moléculas. E para ter esse choque entre as moléculas, a primeira coisa que a gente tem que ter é ter o choque perfeito, tá certo? A gente tem que ter uma energia para isso. Então, para uma reação acontecer, o meu reagente ele tem que vencer uma barreira energética para depois voltar a ser meu produto com uma energia menor ou até um pouquinho maior do que o nosso reagente. Mas antes ele tem que vencer essa barreira. E para vencer essa barreira, a gente tem uma energia chamada de energia de ativação, tá certo? A energia necessária para ativar as moléculas e elas reagirem. Só para você ter uma ideia, é a mesma coisa que acontece lá no fogão. O fogão, você tem o gás saindo, né? Só que esse gás, ele reage naturalmente com o oxigênio. Por que ele já não reage quando você liga o fogão? Você tem que ou riscar um fósforo ou apertar aquele botãozinho para sair a faísca. Essa faísca é a energia de ativação. É o que dá energia para a reação começar. A partir daí ela se sustenta sozinha. E essa diferença entre o reagente e o produto, a gente chama de ΔH, que é a variação da entalpia. A entalpia seria a nossa energia, tá? E aí a variação da entalpia a gente calcula como a entalpia dos nossos produtos menos a entalpia dos nossos reagentes. Olha só, tem 2 tipos de reação aqui. A gente pode ter 2 tipos. Pode ser quando o valor é positivo, que a gente chama de endotérmica, e ela absorve energia, tá? Quando o valor é positivo, a gente tem um ΔH maior que 0, né? E nossa entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Aqui, pessoal, o meio ele fica mais frio. Tá acontecendo uma reação que é endotérmica. O nosso meio começa a ficar mais frio. Por quê? Ele absorve energia do meio para poder que essa reação aconteça. Olha só, graficamente, o nosso reagente ganha energia e vira produto, tá? Por isso que a gente diz que ele absorve energia. Agora, o nosso outro caso, que é o caso contrário, seria uma reação exotérmica. Quando a reação é exotérmica, o nosso ΔH ele vai ser negativo. E no caso, ele libera energia, ele está liberando energia para o meio.
Isso faz com que ele vai aquecer o meio, ele vai aquecer de alguma maneira. Tu pegou uma reação que é exotérmica, o teu meio vai estar quente, porque ele está liberando energia para fora e você vai sentir o calor, tá? Esse calor que ele está liberando. O que acontece? Nosso ΔH vai ser menor que zero, né? Porque é negativo. E nossa entalpia dos produtos vai ser menor que a entalpia dos reagentes, tá? E graficamente a gente observa, tá? Os reagentes aqui têm uma energia maior do que o dos produtos. Por isso que o ΔH é negativo, porque olha só, se a gente pegar aqui na nossa conta, olha só, se teu produto, tá certo, tem uma força menor, tem uma entalpia menor do que teu reagente, esse sinal de negativo vai ficar mais evidente, sempre vai dar negativo pra gente, então. Isso aqui é o básico de termoquímica. A gente também tem que olhar algumas outras coisas. A gente tem que falar um pouquinho de lei de Hess, tá certo? Como calcula a variação de entalpia, tá? De diversas maneiras e também entalpia das ligações. Mas isso daí já é um pouquinho mais complexo e também não é tão cobrado no Enem. Então, nas provas do Enem, o tema água ele vem muito interdisciplinar. Então, vem com biologia, vem com geografia, entre outras matérias. Na química, a gente pode ver o tema água em processos com solubilidade, onde eles vão trabalhar a questão da solubilidade, a questão de mistura, a questão de separação. Outros processos também como densidade, calorimetria. Então, é um assunto bem diverso nas provas do Enem e, além de que na química, eles podem ter diferentes abordagens, né? Também tem a questão da geometria da molécula de água, a questão da qualidade da água, a questão de tratamentos, a poluição da água, né? Entre outros fatores também. E também algumas propriedades das ligações químicas, estados físicos, sólido, líquido, gasoso, entre outros processos. Mas na aula de hoje a gente vai focar sobre 3 ciclos bem importantes que geralmente caem bastante também na prova. Mas na aula de hoje a gente vai trazer um pouco para 3 temas que também são recorrentes, que no caso é o ciclo da água, chuva ácida e também o tratamento dessa água através da ETA, estações de tratamento de água. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? O ciclo da água. Primeiro, a água, né, no seu estado líquido, ele vai estar presente aonde? Nos rios, oceanos. Ela vai fazer o quê? Ela vai evaporar. Então, essa água, nesse estado gasoso, ela vai voltar a se tornar líquida através de quê? Formando essas nuvens, que no final vai fazer o quê? Vai ocorrer as chuvas. Então, a água vai se retornar para o processo, para o ciclo da água de 2 maneiras. Então, pessoal, ela vai fazer o quê? Ela vai condensar depois e vai precipitar, de maneira a poder ocorrer tanto a chuva, também quando a chuva é de granizo. Então, processos que são extremamente importantes. Ciclo da água, a questão da evaporação da água, depois a condensação e a precipitação. São os processos que você tem que ter em mente quando falar de ciclo da água. E esse é um ciclo porque depois de precipitar, ele vai voltar a evaporar, condensar, precipitar. Então, isso é o quê? É um ciclo e é o chamado ciclo da água. Outro tema extremamente importante é o quê? A chuva ácida. Bom, gente, toda chuva ela é ácida. O que tem acontecido é que com o aumento da poluição, essa chuva tem ficado o quê? Mais ácida ainda, devido a esse fator que a gente chama de chuva ácida. Bom, vamos olhar nessa imagem agora. A gente pode observar que o quê? A queima desses combustíveis, né, contendo impurezas que são necessárias para o funcionamento desses veículos. Então, esse processo industrial, através de veículos, eles são liberados o quê? Alguns óxidos, principalmente de enxofre, também de nitrogênio. Então, eles são lançados, né, para a atmosfera e no processo de precipitação da água na chuva, vai ocorrer o quê? A reação desses óxidos com a água e eles vão formar ácidos. E devido a esse fator, a gente tem o quê? A formação da chuva ácida. Tá, então, em resumo, o que acontece? A liberação desses óxidos através das indústrias, né? Óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e com o processo da chuva, eles vão reagir a esses óxidos formando esses ácidos. Então, se eu tenho a formação de ácido, eu vou fazer o quê? Vai ter a diminuição do pH da chuva, fazendo com que ela se torne mais ácida ainda. Um processo muito importante também é o que ocorre aonde? Na ETA. ETA é o quê? Estação de tratamento de água. Então, o que vai acontecer? A água doce, ela vai ser
tratada para que seja o quê? Própria para o consumo humano, né? Então, o que acontece? Quais são os processos que acontecem na água a partir que ela chega na ETA até chegar à nossa casa? Vamos dar uma olhada na imagem aí. Primeiro, a gente vai ter a captação dessa água. Depois vai ter um processo chamado de quê? De coagulação, onde a gente vai adicionar um sulfato de alumínio para que ele consiga fazer o quê? Aglomerar essas partículas que vêm junto com a água. Depois a gente tem um processo chamado de floculação. Então, a água vai para tanques, né? E nesses tanques vão fazer o quê? A aglutinação dessas partículas para flocos maiores. Depois, vamos ter um processo chamado de decantação, que ele vai passar para um próximo tanque, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter, por ação da gravidade, esses flocos maiores, eles vão para o fundo. E na próxima etapa, eles vão ser o quê? Filtrados para tirar essas impurezas menores que ficaram depois desse processo de decantação. Agora, a gente vai começar o quê? A tratar essa água, de maneira a fazer a desinfecção. A gente vai ter uma limpeza de micro-organismos, né? Através do quê? De processos utilizando cloro ou ozônio. Depois, a gente vai passar para um processo de fluoretação, que é a adição de flúor, que vai auxiliar na prevenção de cárie, né? E, por fim, vamos ter a correção de pH. Então, a gente vai aplicar uma quantidade de cal, ou carbonato de sódio, para, por fim, distribuirmos a água e chegar na casa de vocês. Então, pessoal, esse é um assunto muito recorrente e, como vocês podem ver, na área de química tem um leque bastante grande entre várias questões que podem cair no Enem. Então, é um tema muito importante para a gente. Oi, pessoal! E entre os top 10 de temas que geralmente caem na prova do Enem, a gente não pode esquecer do tema energia. O tema energia é extremamente interdisciplinar, pode cair também na prova de geografia, atualidades, alguma coisa também sobre redação, mas temos dois tipos de energia. Energia proveniente de fontes renováveis e energia proveniente de fontes não renováveis. E a gente espera que a energia proveniente de fontes renováveis seja o futuro de vocês e cada vez sendo mais utilizada. Por quê? Na energia de fontes renováveis, trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A energia eólica, que ela vai ser o quê? Proveniente do vento, que ele vai gerar energia através do movimento de aerogeradores. Já na energia solar, a gente pode vir a obter através daquelas placas fotovoltaicas que ficam geralmente no teto ou no telhado das casas de vocês. E entre as energias de fontes renováveis também a gente tem a biomassa e as hidrelétricas. A biomassa, como vocês podem ver na imagem, bom, ela é proveniente, né, da decomposição de compostos orgânicos, pode ser restos de alimentos, lixos, entre outros. Então, ela vai ocorrer o quê? Alguns processos que são os mais importantes, chamados de pirólise, gasificação, combustão e co-combustão, que é isso que vocês têm que ter em mente quando vem a energia através de biomassa, né, daquela decomposição daqueles compostos orgânicos. Então, a combustão desses compostos orgânicos vão gerar calor e eletricidade e, em alguns casos, também ela pode ser através obtidos... A combustão gera calor, eletricidade e, em alguns casos, também a gente pode obter biogás. Bom, e outra fonte renovável que é super famosa, que vocês com certeza já ouviram falar sobre, são as hidrelétricas. A força da água vai girar essas turbinas, vão transformar a energia potencial, né, dessa queda da água em energia mecânica. E essa energia mecânica ela vai gerar pelo movimento dessas turbinas acopladas, né, a esses geradores e vai se tornar energia elétrica. Então, a gente vai converter a energia mecânica em energia elétrica, no caso das hidrelétricas. Tá, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre as fontes de energias não renováveis. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora de energia provenientes através de fontes não renováveis, a gente tem a mais famosa, que é a termoelétrica. Então, como a gente pode ver aí, quando o combustível ele é queimado, ele vai aquecer esse reservatório, né, com a água, vai produzir um vapor que, com uma pressão muito alta, ele vai ser capaz de mover essas pás dessa turbina, que por sua vez vai o quê? Acionar esse gerador. Alguns exemplos, pessoal, aqui de quê? De fontes
através que a gente pode conseguir esse combustível, né, para conseguir aquecer a água, para fazer todo esse processo nas termoelétricas. São através de carvão, diesel, gás natural, através de urânio. A gente tem que lembrar também que as usinas nucleares, elas são os exemplos de usinas termoelétricas. Bom, pessoal, a maioria da energia proveniente de fontes não renováveis, ela é proveniente através do quê? De combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, o que são? Eles são provenientes da decomposição de organismos vivos ao longo de milhares de anos, dessa decomposição desses organismos. E quais são os mais conhecidos? São eles o petróleo, que através do petróleo a gente pode obter gasolina, o diesel, carvão mineral e o gás natural. Esses que são os mais famosos. Mas trazendo um pouquinho mais para a parte química, né? A gente tem as reações de combustão. Bom, onde a gente tem dois tipos, a reação de combustão completa, que é combustível mais o gás comburente, que é o O2, que vai formar o CO2 mais a água. Já na combustão incompleta, a gente vai ter o combustível mais o oxigênio, que vai formar ou monóxido de carbono, ou pode ser até o carbono, mais a molécula de água. O que é extremamente importante para essas questões? Vocês saberem balanceamento, estequiometria, né? Aquelas estequiometrias de reação, rendimento de reação. Então, assim, esses são os pontos que vocês precisam saber para reações de combustão e esse tópico de energia. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre as fontes de energia, renovável, não renovável, e principalmente sobre as reações de combustão. Galera, agora vamos falar um pouquinho de eletroquímica, tá? Eletroquímica, vamos ficar um pouquinho mais focado na pilha, como é que ela funciona e tudo mais, e um macetezinho aqui que você vai gostar também. Olha só, em primeiro lugar, o que é uma pilha? Na verdade, uma pilha, tá certo? Quando a gente fala de eletroquímica, a gente tá falando de uma reação química que gera energia elétrica. E se for uma pilha, essa reação química ela é espontânea, ela acontece naturalmente. Se ela não for espontânea, a gente tá falando de uma eletrólise. Também tem isso, tá? Que você pode pensar como se fosse o celular, né? O celular, quando ele está descarregando, ele funciona como uma pilha, e quando ele está carregando, ele funciona como uma eletrólise, você está retornando os elétrons ali. Mas no caso, a gente vai falar um pouquinho só da espontânea, da pilha, que é uma coisa que cai bastante. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é oxidação e redução. Oxidação é muito simples, é quando você perde elétrons, tá? Você vai chamar de oxidação. Você vai ficar mais positivo, a tua carga vai ficar cada vez mais positiva. Por exemplo, passei de um cara que era mais 1, tinha uma carga mais 1, ele passou a ser mais 3. Ele ficou mais positivo porque ele está perdendo elétrons. Como o elétron é negativo, se você perde algo negativo, você fica mais positivo. É simples assim. Agora, redução. Redução, você está ficando mais negativo, porque você está ganhando elétrons. Tu vai ganhar elétrons e por isso vai ficar mais negativo. A pilha que a gente tem que ter na nossa cabeça e entender como é que ela funciona é mais ou menos assim, ó. É como se fosse, essa aqui é considerada pilha de Daniel. Como que ela funciona? Muito simples. Você tem dois metais, aqui eu peguei o zinco e o cobre, tá? E esses metais, eles têm um potencial de reduzir ou de oxidar. Se a gente conectar os dois, o que tem mais tendência a oxidar vai oxidar e o que tem mais tendência a reduzir vai reduzir. Então fica bem simples. A gente só tem que mergulhar eles no quê? Numa solução que tenha o sal deles mesmo e ligar com uma ponte salina. A ponte salina serve para preservar um pouquinho mais. Por quê? Olha só. Nesse caso aqui, eu botei o zinco e o cobre. Eles estão ligados, tá certo? E no meio tem uma lâmpada. Essa lâmpada ela vai acender, porque vai ter um fluxo de elétrons. O zinco, ele vai perder elétrons e vai passar para o cobre, ou seja, o zinco oxida e passa esses elétrons para o cobre. E o cobre, tá certo? Ele vai reduzir, tá? O cobre vai ganhar os elétrons e vai virar cobre zero. Como é que fica isso aqui, ó? Pensa um pouquinho. O zinco que está na plaquinha é esse zinco zero. Ele vai perder elétrons e vai para o meio, ele vai aqui para o meio e vai perder massa, tá? Ele vai perder uma massa aqui, ó. Ele vai corroer a plaquinha, tá? Então ele vai passar como? Como zinco mais 2,
tá? Ele vai virar zinco mais 2 aqui, que é o que está acontecendo nessa reação. O zinco mais 2 vai ficar junto com o sal de zinco, que já tem zinco mais 2, tá? Então ele vai dar uma compensada ali. A ponte salina vai liberar um cara para compensar, para reagir com esse zinco mais 2 aqui e deixar essa solução mais neutra, não gastar muito rápido a nossa plaquinha aqui. Beleza, os elétrons correram para cá e encheram essa plaquinha de cobre metálico de carga negativa. O que acontece? Esse cobre que estava no sal, que é positivo, ele vai entrar na plaquinha e vai começar a ficar aqui na plaquinha como cobre 0. Ó, o cobre mais 2 ganha os elétrons, vira cobre 0. Vai começar a aumentar a tua plaquinha desse lado. De onde que saiu esse cobre mais 2? Saiu do sal. Ele vai sair desse sal aqui. E aqui a ponte salina vai mandar um cara com uma carga aqui agora positiva para compensar esse SO4 que ficou ali e dar uma equilibrada também e durar mais a nossa pilha. Bom, com isso você teve um fluxo de elétrons do zinco para o cobre, gerando uma corrente elétrica de sentido contrário. Essa corrente elétrica vai acender a nossa lâmpada aqui, tá certo? É a condução de elétrons que a gente tem. Aqui a gente dá alguns nomezinhos. Por exemplo, esse cara aqui, ó, esse eletrodo de zinco, a gente vai chamar ele de ânodo e ele vai ser o nosso polo negativo. Esse cara aqui vai ser o cátodo e vai ser o nosso polo positivo. Como que eu sei isso? Usando um macetinho. Nosso macete é o seguinte, ó, é o dona porca. Como funciona? Dona diminui a massa, é melhor de até a gente começar pelo cara que oxida, ó. Pega aqui pelo O, ó, oxida, é o cara que diminui a massa, é o polo negativo e é o ânodo. No caso nosso aqui é o zinco. E aqui, ó, o cara que reduz, é o cara que ganha elétrons, né? O cara que reduz, ele vai ser o nosso polo positivo, é o cátodo e ele vai aumentar a massa. Com esse macetezinho não tem como errar. Galera, espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Estudem bastante para esse Enem e não esqueçam de ver nosso e-book aqui embaixo e também nosso simulado. E até uma próxima. Valeu!